Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Seguimos acelerando mais uma semana explosiva essa semana. Essa semana não foi fraca, não. Seguimos com mais uma semana com notícias do mundo da velocidade, começando mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Semana em que tivemos uma das maiores bombas da história da Fórmula 1, Lewis Hamilton indo para a Ferrari, tivemos o veto também ali da Fórmula 1 e outras equipes em relação a Andretti, notícia pegando fogo ali também, de última hora aqui da equipe Red Bull, tivemos lançamento de carros, enfim, muitos assuntos para você ligado com a gente aqui no Pelas Pistas. Se estiver acompanhando pelo YouTube, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilha com os amigos ali, com o pessoal no grupo. O assunto grupo da família da semana passada rendeu bastante, viu? E também em plataformas de áudio, estamos em todas, aquela classificaçãozinha 5 estrelas e vamos juntos acelerando. Mais uma semana, eu sou o Thiago Alves, sou aqui, Nelsinho Piquet, tudo jóia, Nelsinho? Bom dia. Bom tudo dia, bem? boa tarde, boa noite, tudo certo? Tudo maravilhoso. Tranquilo? Tranquilo. Christian Fittipaldi, tudo bem? Joia, tudo bem. Camiseta começa. sua o quê? Jacarepaguá, 82. Villeneuve? É. É o Villeneuve. É Hein? o Villeneuve ou o Prost? Não, É o Villeneuve. o Villeneuve. É. Fala um pouquinho mais pertinho aqui do Nick. Opa. Villeneuve. Isso. Villeneuve. Pô, você... É claro que você não chegou a fazer essa época de piloto, mas você tem lembranças dos testes de Opa, se tenho. pré-temporada, assim? O pai dele correu com um capacete extremamente leve lá. Ah, é? Nessa corrida. Na corrida ou naqueles não, testes de... Não, nessa corrida. Nessa corrida. Em 82. Pode perguntar pro Nelson. Eu acho que ele tava com um Nava, que eu acho que prepararam para ele. E justamente pelo fato de eles estarem correndo lá no Rio de Janeiro, muito calor, tudo, era leve pra caramba o capacete. Mas você lembra, o Cris, chegou a acompanhar aqueles testes de pneus que a gente tinha aqui em Jacarepaguá? Alguma Acompanhava. coisa? Eu não podia entrar, mas daí eu entrava meio Pô, você era um escondidinho. Fittipaldi, como não deixavam você entrar? Não deixava, eu tinha 11 anos de idade. 11? 82? 11. Você não é de 60? Não. Para sua alegria, eu não sou. Quero dizer, para sua tristeza. Tava até vendo, essa prova de 82 foi aquela que o Nelson ganhou, mas foi desclassificado, né? Então, foi justamente isso que eu comentei lá do capacete. O capacete leve ali com o Rosberg em segundo, depois o Prost acabou ganhando aquela prova de 1982. Esse negócio de pré-temporada que a gente falava, que antigamente era no Brasil, os testes de pré-temporada. Em Jacarepaguá, a primeira prova era aqui, porque era frio na Europa, e aqui pegava fogo em Jacarepaguá. Então, antigamente a gente tinha pré-temporada no Brasil. Inclusive, durante vários anos, eu acho que muitas equipes deixavam as coisas aqui. Então, eles vinham, faziam os testes pré-temporada, era mais também acho que teste de pneu, tudo. E daí, eles... não sei se deixavam tudo, ou pelo menos deixava parte dos equipamentos, daí voltava para a Europa e daí, sei lá, 20 dias depois, um mês depois, vinha para a primeira corrida do ano. Rapaz, que loucura. Imagina ter pré-temporada no Brasil de novo. Uma coisa surreal. Começar o nosso programa, então, com um assunto que realmente meio que parou o mundo na semana passada. A gente até colocou ali um videozinho com o Nelsinho e eu comentando sobre isso, sobre a negociação. Lewis Hamilton será piloto da Ferrari a partir de 2025. Ele tinha renovado o contrato com a equipe Mercedes por, teoricamente, 2 anos, mas depois descobrimos que era 1 ano e mais 1, ou seja, 2024 garantido e 25 era uma renovação. 24 não, 25 era garantido e 26 depois. Não, 24 não, 25, era 24, então, 24, era 24 garantido. E 25 na dúvida. Com a opção deles para 25. Opção deles para 25, é isso. E o do Hamilton agora é de 25 para frente. Dizem que é 2 mais 1. Então é 2 garantidos e 1 que é o terceiro, que é o Volta renovável. aquilo que a gente tinha comentado na semana passada, né? Múltiplos anos. Múltiplos né? anos, Múltiplos exato. anos. São 2 anos, desculpa, 2, 3 anos ou são 12 anos, né? Múltiplos anos. Bom, começar então com a opinião básica. O que vocês acharam dessa pulada de equipe de Lewis Hamilton indo para a Ferrari a partir do ano que vem, Nelsinho? Bom, a gente não sabe exatamente, eu tô tentando descobrir aqui quais foram os motivos, né? Eu acho que a gente percebeu uma coisa também, o Hamilton, além, obviamente, de ser um piloto muito bom, ele é ou a agência dele, ou ele é um gênio
de marketing, né? Porque com certeza a gente sabe que ele é um piloto que também tenta trabalhar muito fora das pistas. A questão do appearance dele, né? De querer aparecer, querer estar sempre com pessoas famosas, enfim. Ele tem esse lado muito Hollywood, Los Angeles, que quer aparecer, né? Então, obviamente, eu não tô falando que esse foi o motivo que ele foi, mas acho que entrou realmente na equação de como fazer isso tudo. Eu acho que fez parte. Agora, se o motivo foi porque a Ferrari apresentou que o carro, na mudança do regulamento para 2026, vai ser um fenômeno, que eles vão parar tudo para ficar desenvolvendo aquele carro, ou se foi basicamente eles conversando com ele, eles falaram o que vai, me joga um número aqui pra gente se acertar, ele jogou um número lá em cima de 100 milhões de euros, eles aceitaram, eu não sei o que foi, mas eu acho que talvez nesse período, talvez no contrato dele multiano, acho que nesse período talvez ele tinha que decidir se ele ia ficar na Mercedes ou não. E eu não sei se ele não achou talvez que a Ferrari ia aceitar essa proposta. E aceitou. E aceitou, e ele acabou indo. Realmente a gente não sabe exatamente o motivo real, né? Mas da mesma forma, quando ele saiu da McLaren para a Mercedes, né, algum motivo por trás tem. Eu acho que quando ele foi para a Mercedes, devem ter apresentado para ele um plano que o carro ia ser muito dominante, que eles estavam trabalhando no carro 2-3 anos para frente. Que é uma situação até semelhante, né? De mudança de regulamento. Exatamente. Ele foi em 13 para mudança de 14 e agora tem 25 para mudança de 26. Então, por isso que ou foi alguma questão dessa, ou realmente ele jogou a isso e falou, ó, eu até iria, mas vai custar 100 milhões. Aí eles voltaram e falaram, tudo bem, tá feito. Então, eu não sei exatamente o que foi, mas é que realmente foi um baque e que vai gerar monte de outras histórias, como realmente do espanhol aqui que tá na nossa frente. Esse moço aqui tá literalmente com a cabeça na mesa agora. Vai gerar muita coisa. Aliás, bacana o capacete do Sainz. Aqui a gente vai falar um pouco mais deles depois, mas quero saber, Christian Fittipaldi, você falou uma coisa há um tempo atrás, um programa que a gente fez, que foi uma frase usada pelo Hamilton, que é o sonho da Ferrari. Você já comentou assim que todo piloto sonha em pilotar pela Ferrari. Você acha que foi a motivação do sonho ou o que mais teve nessa realização de Ferrari e Hamilton? É mais ou menos aquilo que o Júnior acabou de comentar. A gente nunca vai saber exatamente quais foram os motivos que fizeram ele sair da Mercedes. Mas se você perguntar para mim se ele tomou a decisão certa, acertadíssimo. Eu acho que considerando quantos anos ele ainda tem útil na Fórmula 1, é claro que a vida dele dentro da Fórmula 1, como tudo na vida, tem um começo, meio e fim, e ele está mais perto, mais próximo do final da carreira dele do que da metade da carreira dele. Então, ele está com o quê? 38, 39 anos, mais ou menos. Então, eu acho que no máximo ele vai guiar até o quê? 43, 44, isso... O Alonso indo para 50 já. Bom, mas mesmo assim, inclusive, Cal, eu mandei uma foto para você, eu gostaria que você colocasse para ilustrar esse contexto que eu estou querendo dizer. McLaren, Mercedes e Ferrari. Lewis Hamilton não tem uma historinha melhor que isso. Então, voltando àquilo que você tinha comentado, eu acho que é o sonho Ferrari, é o sonho de você poder vestir aquele macacão vermelho, você poder defender as cores da Ferrari. Ele praticamente conseguiu tudo que ele queria na Fórmula 1. Conseguiu os títulos, guiou pelas melhores equipes, então por que não guiar pela Ferrari? E, de repente, ele vai ter sucesso na Ferrari. Tudo bem, o último título da Ferrari foi o título com o Kimi, mas você não sabe, de repente a Ferrari apresentou algo tecnicamente para ele que com certeza convenceu o piloto e agora ele embarcou nessa e vamos ver. Mas eu tô 100% por trás dele e eu acho que ele... Veja bem, eu quero deixar bem claro, no estágio da carreira dele, com tudo que ele já conquistou, eu teria feito exatamente a mesma coisa. Essa questão técnica que você comentou leva a um ponto interessante, Cris, porque o chefe da Ferrari hoje é o Fred Vasseur, que foi o chefe dele na GP2, até na disputa de título com o Nelsinho.
E tem muita gente da Mercedes que vai embarcar nessa Ferrari. Já tem um que era o diretor de performance do carro dele, que é o Loic Serra, que é um cara que o Hamilton sempre, quando tinha alguma ideia, o cara falava, pô, faz sentido essa ideia. Lembra que nos últimos anos o Hamilton falava, pô, tem que mexer algumas coisas no carro e o pessoal não me ouvia. Ele reclamava disso. Esse Loic Serra tá na Ferrari. E o Bono, aquele famoso Bono, meus pneus se foram, também deve estar indo para Ferrari. Então, está se criando um corpo técnico realmente de confiança do Hamilton para esse último stint da carreira dele. E é óbvio que quem vai acabar se beneficiando com isso, a Ferrari, lógico, mas indiretamente talvez o próprio Leclerc, porque vai tornar uma Ferrari bem mais competitiva, bem mais, eu acho que preparada, né? A gente até brinca, né? Quantos erros durante a temporada, erros estratégicos que a gente não vê da Ferrari. Nossa, por que vai parar nesse momento? Por que não para naquele? Por que isso? Por que aquilo? E de repente montando esse corpo mais forte, principalmente todo mundo vindo da Mercedes com o respaldo do Hamilton, vai ser ótimo para o Leclerc. A única coisa que ele vai ter que entender com olhos de uma maneira positiva isso daí. Se ele já de cara começar a brigar com o Hamilton, daí eu acho que os dois vão acabar perdendo. Mas isso daí é outra coisa que a gente já comentou aqui no programa, né? Eu sou completamente a favor de colocar dois grandes lá na mesma equipe e a equipe que tem que se virar para conseguir conter esses dois. O Fred Vasseur, né, ele é da minha época, né? Quando eu briguei o campeonato com o Lewis, foi contra o Fred Vasseur, que ele estava tocando na RT. E ele realmente é muito bom, ele sabe, ele começou uma equipe de Fórmula 3 de nada, que cresceu e ele tá onde tá. Ele, lógico, como qualquer personagem ali, ele tem ego e tudo, só que ele é uma visão tipo Nick Lauda, uma visão Ross Brown. Eu vejo isso um pouco nele, porque quem consegue fazer isso nas equipes pequenas, consegue fazer isso nas equipes grandes, entendeu? Tudo bem, você gerir uma empresa de 25 funcionários, 30 é uma coisa. 300, 500 pessoas é outra coisa. E é uma briga de cachorro grande, porque você tem orçamentos ilimitados. Não ilimitados, né? Mas, enfim, a gente tá falando de coisa realmente muito grande. Porém, acho que o Vasseur sempre foi próximo do Hamilton, ganhou o campeonato da Fórmula 3 e da Fórmula 2 com o Hamilton. E eu acho que o Vasseur tá ali para realmente mudar a história da Ferrari, né? A Ferrari, ela tem ciclos que demoram a vencer, né? Foi o Schumacher, depois venceu um campeonato com o Kimi e já fazem quantos? Mais de 15 anos que não vence um campeonato. Tentaram com o Alonso e tudo não encaixou. Então, acho que eles estão indo também numa direção full-in, né? Então, como é que chama no poker? All-in. Pilotos, orçamento, tudo tem que fazer, vamos focar em 26, né? Eles estão focando, eles estão indo com tudo agora, né? Essa questão orçamentária é interessante porque no teto de gastos, o salário de pilotos não está no teto de gastos. Exato. Então, renovaram com o Leclerc, estão falando por 60 milhões de euros por ano, o Hamilton estão falando de 100 milhões de euros por ano, então, a grana na Ferrari para piloto tá realmente sobrando, até as ações da Ferrari, quando teve o anúncio do Hamilton lá, subiram 10%, impacto de não sei quantos bilhões de dólares, então teve essa questão comercial da Ferrari. Mas voltando para esse assunto, o Leclerc deu uma declaração, Nelson, disse que é um sonho poder correr com o Hamilton. O Leclerc, quando assinou esse contrato, os dois contratos muito longos com a Ferrari, entendia-se de que, o cara da Ferrari é o Leclerc. Só que aí chegou agora o Hamilton para essa equação. Você que é um partidário de não ter dois grandes caras na mesma equipe, como você acha que vai ser essa faísca Leclerc? Como dono de equipe, realmente eu tomaria muito cuidado. Só que a gente sempre falou aqui, eu acho que o Leclerc é daqueles quatro, né? Lando, Hamilton, Max e Leclerc. Esses são os quatro, na minha opinião, talvez que realmente são diferenciados, né? O Russell você não coloca nessa equação? Não sei. Talvez pelos resultados não terem chegos ainda e talvez no ano de 2023 ele não ter sido tão forte como ele foi no ano anterior. Então, peraí, quem? Lando?
Lando, Max, Lewis e Leclerc. Que também E o o Lando não Alonso provou meio ainda. no final de carreira, você também não Não. coloca? Agora não, talvez, entendeu? Mesmo se ele estivesse guiando Uma Mercedes, uma Red talvez. Bull, por exemplo. Depende, se ele estivesse batendo roda com o Max, entendeu? Mas, enfim, vamos falar dos que ainda estão com faca nos dentes, né? Eu acho que pro Leclerc vai ser muito bom isso, porque eu não sei você, Cris, mas eu acho que não vai ser fácil pro Hamilton, não. Ele vai entrar na casa do Leclerc. O Leclerc conhece o carro, conhece a equipe, fala a língua, fala francês, fala italiano, tá lá toda hora, tá com a equipe. Foi a equipe que trouxe ele pra Fórmula 1, que criou ele. É lógico que o Leclerc ganhar em cima de um Hamilton vai ser muito melhor do que ele ganhar em cima de um Carlos Sainz, entendeu? Não que o Carlos não seja bom, mas o cara veio pra minha casa e eu que tô dominando, eu sou o piloto número 1, entre aspas, né? Lógico que não tem nada disso, né? Não vai ter isso na equipe. Porém, ele poder falar que ele tá andando na frente do Hamilton, entendeu? Você vai com o Rosberg só ganhou um campeonato, mas ganhou em cima do Hamilton. Outro peso. É outro peso, entendeu? Então, eu acho que pro Leclerc, ele tá confortável, porque ele tem um contrato longo, e ele vai receber o maior cara que tem os maiores títulos dentro da casa dele. Eu acho que o cara vai penar. Porque o Leclerc, eu acho que tá muito mais motivado do que o Hamilton, na minha opinião. Você acha que nem essa... Não vou nem falar o lado financeiro, mas que esse desafio realmente não Pode até ser motivar? interessante, tudo, só que... Eu não sei, o Leclerc tá mais novo, tá na casa dele, tá mais confortável, tá mais confiante, entendeu? Eu não sei, eu acho que... Eu acho muito difícil a gente ver uma situação igual o Max e o Pérez, por exemplo. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Também acho. No máximo vai acontecer um pouco igual aconteceu talvez os últimos 2 anos na Mercedes. Um ano um ficou na frente, outro ano outro ficou na frente, entendeu? Uhum. Agora, lógico, quando não estão disputando o campeonato, estão brigando ali terceiro, quarto, quinto, o cara não tá muito ligando. Agora, realmente, se tem um carro ganhando corrida e o outro segundo ou terceiro, aí faz uma diferença muito, que aí o cara fica frustrado. Quando o outro tá ganhando, uma coisa o cara fica no pódio, ou em quarto, e você tá lá em quinto, em sexto, beleza, não faz diferença nenhuma. Agora, tem um cara ganhando corrida e você não, aí sim que mexe com a cabeça dele, né? Entendi. Então vai depender muito também da performance do carro, mas eu acho que eu ficaria surpreso se o Hamilton andasse, se ele andar constantemente na frente do Leclerc. Porque o Leclerc é um piloto muito rápido. O que faltou para ele realmente esses anos é um carro para ganhar a corrida, para brigar pelo campeonato. Eu ainda vou além. Eu acho que se o Leclerc for um pouquinho inteligente, ele vai conseguir extrair do Hamilton aquilo que falta para ele. O que falta para ele, na minha opinião? Um pouco de racecraft. Concordo. Então, ele vai conseguir extrair o ponto fraco dele, que é as corridas. O ponto forte dele, ele já demonstrou. Todo mundo já sabe, com um carro inferior e com a quantidade de poles que ele tem, mesmo comparado com os outros companheiros, é claro que ele é extremamente rápido. Ele vai continuar sendo rápido, talvez vai estar mais motivado ainda. E o ponto fraco dele, parte desse ponto fraco, talvez a Ferrari, o carro não tenha ajudado, mas que o Hamilton é muito forte na corrida. Sim, e tem uma visão de corrida muito boa, isso é inegável. Então, se ele for um pouquinho esperto, ele vai conseguir extrair, ele vai conseguir aprender bastante com o Hamilton para ele se complementar como piloto. Quero saber sua opinião também em casa aí sobre essa mudança de casa de Lewis Hamilton indo para a Ferrari. Como que você acha que vai ser o desempenho do Lewis a partir de 25, especialmente em 26? Claro que aí é uma futurologia ainda maior com o regulamento novo, mas é o principal foco dessa mudança do Lewis Hamilton. Agora, saindo o Hamilton, o Sainz, que a gente tá vendo aqui, bonito o capacete do Sainz de novo. Já falei, bonito o capacete. Põe de lado. Põe de lado aqui um pouquinho pro pessoal ver. A gente vai de lado. fazendo inversão. Vamos deixar um pouquinho de lado e deixa em vira. Exato. Agora tem uma vaga na Mercedes. E é uma baita vaga, não é uma vaguinha qualquer. No programa da semana passada a gente falou, né, que os contratos do ano que vem, a partir do final de 24 para 25, muito contrato vai estar em aberto, mas abriu uma vaga que a gente não esperava que fosse abrir nesse tabuleiro todo. E o Toto Wolff deu uma entrevista, até o anúncio, né, foi no café da manhã,
Hamilton teve um café da manhã com o Lewis, teve um café da manhã na casa do Toto e ele deu a notícia de que iria para a Ferrari. Você tinha alguma coisa para falar sobre isso? Você comentou. Então, eu tinha comentado que... o Carl Haas já te chamou para tomar café da manhã na casa dele? Já, às vezes que eu dormi na casa dele, eu tinha que tomar café da manhã com ele. Não, mas às vezes, sei lá, uma reunião, um café da manhã, assim... Não, hoje quando tinha que falar, ele passava a mão no telefone e daí ligava pra mim. Paul Newman. E se fosse muito importante, ele falava, vem aqui, vai. Aí você já sabia que vinha... Eu já sabia que ia dar uma assada na batata. Tá. Mas o que eu li bastante era que o Toto estava preparado para dar o contrato para o Hamilton de 2 anos. Fixo, 24, 25, fim de papo, não se fala mais no assunto. Daí parece que veio ordens maiores, né, ordens lá da Mercedes, dizendo, é só 24 garantido, e daí com cláusulas para a gente poder renovar lá para 25. E daí volta aquilo que eu tinha comentado no começo do programa. Já que o Hamilton não pôde assinar 2 anos com a Mercedes, 24 e 25, ia mudar de regulamento no 26, e daí ele não ia saber o que ia ter de opção aberta. De repente, essa porta na Ferrari não ia abrir para ele no 26. Sim. Então, ele sabia, aqui na Mercedes eu não tenho garantia de 2 anos. Agora abriu a porta da Ferrari. Então, por que não fazer mais 1 ano de Mercedes, que ele tinha o contrato, e daí pular para a Ferrari. Só que daí, com isso, ele também alongou a carreira dele, sei lá, múltiplos anos, a gente não sabe, mas no mínimo 3 anos para frente guiando uma Ferrari. Fazendo 100 milhões de euros por ano. Por ano. Nada mal. Agora, se eu acho... Desculpa, se eu acho não. Eu acho que se ele tivesse assinado com a Mercedes 24 e 25, a história seria completamente diferente. Porque talvez essa opção da Ferrari não teria se aberto, porque a Ferrari já estaria com, sei lá, de repente um Sainz mesmo. O Sainz, um Lando da vida, não sei. Qualquer outro piloto top. Um Albon. Tá na equação, a gente vai falar dele daqui a pouco. Isso, então. Então, eu acho que o Hamilton tem o lado comercial, que o Júnior tinha tocado, que para o Hamilton é extremamente importante, mas também ele tentou se beneficiar dessa situação inteira de, eu tenho só 1 ano de Mercedes, e daí abriu a oportunidade na Ferrari, por que não tentar com a Ferrari? Pegando a vaga da Mercedes, a partir de agora, a vaga que está disponível para a temporada 2025 e para frente. Toto Wolff, na mesma entrevista que ele falou com o pessoal online, depois com a Sky Sports, ele falou: tenho tempo e é uma oportunidade de ousar. Foi o que falou o Toto Wolff, foi a frase dele. Tenho tempo, ou seja, ele tem o ano inteiro, até disse que talvez tenha sido por isso que o Hamilton tinha dado a notícia tão cedo, no começo da temporada, para que a gente possa poder estruturar a equipe para o próximo ano. Muitos dizem que foi para abafar a notícia da Andretti, será? Falaremos mais para frente. Mas tempo e oportunidade de ousar, o que vocês entendem por isso? Kimi Antonelli. Eu pensei a mesma coisa. Então, que com certeza ele vai pensar muito no Kimi, eu tenho certeza, porque as fichas estão em cima dele, né? Então, se ele já tirou o moleque praticamente do kart e já está enfiando... Na Fórmula 2. Que não foi assim, mas se ele... Quase. Quase. Já está enfiando na Fórmula 2 e esse moleque, de repente, anda pra caramba na Fórmula 2, por que não enfiar ele num carro de Fórmula 1? Meio que nem o Max, né? O Max foi assim, ele correu muito pouco de monoposto. Uma temporada de Fórmula 3. Então, antes dele começar a correr de Fórmula 1. O que você acha, Nelsinho, esse tempo? Acho que Mercedes está sem pressa, não tem porquê. Todo mundo quer pegar aquela vaga, não tem porquê tomar uma decisão agora. Ele vai esperar esse Kimi Antonelli aí. Se ele for bem, decidem pegar. Se ele não for bem o suficiente, tem um Albon, tem um Alonso. O Albon, ele tá na equação, mas parece que ele não tá mais na equação, porque estão dizendo, de acordo com o Peter Windsor, que é um jornalista que trabalhou também em algumas equipes. Como diz meu pai, Peter Wanker. Peter Wanker. Trabalhou na Williams. Na Williams. Opa, deve ter trabalhado com seu pai. Não, por isso meu pai, porque ele brigava contra o meu pai, ele era lado do Mansell. Então, como que é? Wanker. Então, de acordo com o Peter Wanker, o Albon recebeu um contrato de 3 anos para voltar para a Red Bull para ser o companheiro do Max a partir do próximo ano.
Diz que tá 90% certo disso acontecer. Então o Albon talvez não seja... Eu não sei. Eu acho que ele tá na equação ainda. Você acha que tá na equação ainda? Eu acho que vai depender muito de acontecer, o que vai acontecer esse ano, né? Mas a Red Bull, por que a Red Bull ele faria isso, sendo que ela tá com olhos no Ricciardo que ele volte a brilhar, entendeu? Então, ela não teria investido no Ricciardo, no Tsunoda, eles estão ali esperando alguma coisa dos dois, entendeu? Então, alguma coisa vai mexer ali. Ou de repente seja a situação perfeita pro Alonso. 1 ano só. Aí é que tá. Os principais nomes todo mundo fala. O Kimi Antonelli, pra quem não sabe, é um piloto que tá na Fórmula 2. O Christian falou muito bem. É um cara que é o protégé do Toto hoje. É o Max Verstappen do Toto, o Kimi Antonelli. Vai pro primeiro ano de Fórmula 2. Eu também acho que, assim, é um cara que tem o tempo. Ou seja, vou acompanhar a Fórmula 2. Se o garoto andar bem, ficar entre os 3 primeiros, poxa, faz sentido. Se o garoto não for tão bem, vou ter que pensar num plano B. E aí o plano B pode ser um Alonso de 1 ano, que o Alonso acho que vai estar babando por essa vaga. E tem outra situação que faz sentido, Thiago, que a gente já comentou várias vezes, inclusive quando tivemos a visita do senhor Bortoleto aqui. O Kimi vai estar no 2º ano de Fórmula 2 dele. Não, no primeiro? Primeiro. Não, esse ano. Sim. Mas vamos supor, esse ano tá com o Hamilton assinado lá na Mercedes. Se ele assina com o Alonso só para fazer uma temporada lá na Mercedes, vai pro 2º ano. O Kimi vai estar no 2º ano. Então o timing vai ser meio que perfeito, porque ele correu 2 anos de Fórmula 2, aprendeu bastante, e daí no 3º ano eles enfiam ele no carro. O que vai estar jogando contra o Kimi é que vai mudar todo o regulamento para 26. O moleque não tem experiência nenhuma de Fórmula 1 e é claro que vai ter que se desenvolver um carro tudo do zero praticamente. Então isso daí vai estar jogando contra se for para ele começar a partir de 26. Por outro lado, se for para ele começar a partir de 25, daí eu acho que vai estar jogando a favor dele. Mas são variáveis que a gente está comentando. Por exemplo, às vezes o garoto aqui. vai campeão da Fórmula 2 ou top 3 da Fórmula 2, o que credenciaria para a Fórmula 1, claro, por ser um prodígio, todo mundo sabe disso. O cara pode fazer 1 ano na Williams, vai estar liberando a vaga do... Também. O Sargent não vai estar garantido, acho que para 25 para frente, o Albon pode sair, pode colocar uma vaga na Williams, então também tem outros cenários para o Kimi Antonelli, que é um garoto promissor. Mas o Alonso ia ser faca na caveira, um carro mais competitivo, talvez, ou não? A gente viu a Aston Martin muito melhor que a Mercedes em muitas corridas. É lógico, a Mercedes é uma equipe muito maior e tudo mais. Assim, eu acho que a Mercedes pegaria ele se ela realmente não tiver com muita opção ali. Se não tem um piloto jovem, não tem um álbum da vida disponível, tá bom, a gente pega o Alonso, mas vai depender muito também de como o carro vai estar esse ano, né? Se o Alonso continuar indo bem e a Aston Martin estiver andando melhor que a Mercedes, tudo bem que para 26 muda tudo, e aí as equipes grandes, Mercedes, Ferrari, Red Bull, elas têm mais chances de se destacar porque elas têm mais lastro de financeiro, de engenharia e tudo mais, experiência. Eu não sei se... eu não sei se o Alonso... Porque todo mundo... Do jeito que a gente tá vendo nas redes sociais, parece que a Mercedes ganhou os últimos 3 títulos, né? Que não foi o caso, né? A Aston Martin, se tivesse 2 pilotos bons, talvez teria feito mais pontos que a Mercedes no ano passado. Talvez não, com certeza. Então, assim... Que a Mercedes? Eu acho que sim. Se tivesse 2 Alonsos na Aston Martin no ano passado, teria feito mais pontos que a Mercedes no ano passado. Eu acho. Vale lembrar que, assim, a Aston Martin começou aqui em cima... E foi... na verdade, as outras foram crescendo muito, As outras foram crescendo muito, exato. Então, ela começou em cima e foi caindo, as outras foram crescendo. Teve o Brasil, que realmente o Alonso andou muito. Mas foi meio que uma fora da curva da metade. Tudo bem, mas a gente tem que lembrar de outro detalhe, né? Se tem outro Alonso dentro da equipe, o quanto que o segundo Alonso não estaria empurrando... Ajudando o primeiro Alonso. Então, de repente... Os resultados da Aston Martin teriam sido um pouco melhores. Mais do que já foi, né? Então, Alonso, ano passado, teve o quê? 7 pódios? 8 pódios? Então, teve bastante pódios. Só faltou ganhar a corrida.
Só. A única coisa que Eu faltou. ainda acho que eles aquela volta a mais que eles deram em Mônaco, eu acho que ferrou Não, tudo. você falou agora, eu tava lembrando de Mônaco também. Aquela voltinha a mais que eles ficaram na pista. Assim, voltou uma ousadia ali pro Alonso. Mas outros nomes cotados. Eu quero saber a sua participação também com a gente aqui em casa, no nosso Instagram, no @pelaspistas360. Sainz. Você acha que é um cara que poderia ser considerado pela Mercedes? Deixa eu pensar os outros nomes que eu tenho aqui, ó. Carlos Sainz. O pessoal da Red Bull já falou assim, talvez a Mercedes vai em cima do Max. Eu acho que o Max não sai da Red Bull. Vai. Porque a Mercedes, ela é uma equipe com orçamento que ela vai atrás do que tem de melhor. Tá. O Carlos Sainz, ele é um piloto muito bom, mas ele não tá naqueles 4 top ali, entendeu? Eu acho. Se bem que esse ano a gente vai ver ele realmente com outra cabeça, né? Ele não vai estar pensando em jogo de equipe, vai estar pensando em nada. Ele sabe que ele tá fora da Ferrari ano que vem. Ele tem que salvar a pele dele. Ele não vai estar fazendo favorzinho pra ninguém ali, né? Nem ele e... Enfim. E a única vitória da Ferrari no ano passado foi com ele. Exatamente. E ele precisa... Ele deve ter já assinado um pré-contrato já com a Audi, né? E pronto, era isso que eu ia te perguntar. Você acha que a história toda com a Audi é verdade? Eu acho que é. Ou você acha que é meio bafafá? Eu acho que pode ser, entendeu? Deve ser um salário muito alto, com um contrato muito longo de 5 anos, alguma coisa, né? Porque eu não vejo a Red Bull pegando ele de volta, eu não vejo a Mercedes pegando ele. O Marca, Jornal da Espanha, cravou que pra Red Bull ele não volta. Eu não sei se Eles falaram por quê? talvez birra dele, né? Ou você acha que é da Red Bull pra ele, ou dele pra Red Bull? Ele pra Red Bull. Ele disse que a Red Bull é o lugar que ele não volta. Mas isso é por causa da Red Bull ou por causa do Max? Deve ser por causa de alguma coisa que aconteceu que eles largaram ele. E outro também, entrar na casa do Max agora? A treta Red Bull... Tudo bem, né? mas tendo dito isso, então ninguém nunca vai entrar na casa do Max. Né? Não, Porque mas ele tá saindo de uma Ferrari. O Albon tá saindo da Williams, que tá andando em bagagésimo. Então uma coisa é você sair de baixo com uma equipe top pra ficar brigando com o pódio. Porque a tua única chance que você tem É você ir lá pra cima. Exato. O No cara que caso tá lá em dele, cima... Putz, será que eu vou entrar num carro da Red Bull? Será que eu vou comprar essa briga? Tem uma tretinha Red Bull, um ponto importante de Red Bull, porque o Sainz teve muito apoio ao Red Bull no começo da carreira, o Sainz Júnior, mas era uma Red Bull mais Espanha, não era uma Red Bull, tipo, da Áustria. Então, teve um conflito com o Helmut Marko ali, tipo, de hora que, queremos ele, já ficou meio uma relação meio, sabe, desde o começo um pouco de... Tanto que nem criaram, quando ele foi pra Renault, Alpine, lá, Renault, nem criaram uma, tipo, não, beleza, pode ir. Tanto que ele fez as últimas provas de uma temporada 16 na Renault. Eu nem lembro disso. Então, meio que, sabe, tá bom, pode ir. O primeiro ano do Max, tudo os dois, meio que, ok, pode ir pra lá. Então tem uma certa rusga ali também do Sainz com a Red Bull ali. Um nome que saiu uma notícia também essa semana no Sport 1 da Alemanha, um site alemão, Vettel. Você e seu Vettel, né? Não sou eu, o meu Vettel. Eu gosto do Vettel. Eu acho o Vettel um bom piloto. Eu acho... É bom. Tinha até um programa bacana outro dia que a gente vai colocar algumas coisas sobre isso. Bom. Mas... Pera, eu tô até meio perdido. O Lance Stroll é bom também. Vettel aonde? Vettel na Mercedes. Não. De que ele estaria disposto a seguir os passos de Schumacher. Que também ficou um tempo parado. Então, tá bom. Então ele já vai estar o segundo ano parado. Segundo ano completo parado. E daí ele vai voltar para a Mercedes? Isso. Tá pushing it. Alonso fez isso. Tá certo que não ficou parado, mas... Não, em nenhum momento o Alonso ficou parado. Uhum. O Vettel ficou parado. 2 anos sem guiar absolutamente nada. Tudo bem, o Alonso guiou carros completamente diferentes de um carro de Fórmula 1, mas você tá nativa, você tá colocando seus reflexos em prática, você tá esperto, você tá dormindo com pressão, acordando com pressão. E é bem diferente de você estar em casa tomando chá de manhã até de noite. Não... Aquele seu respondeu tudo já. Tem o que falar. Não, é que assim, infelizmente, pro Vettel, ele não terminou bem, né? Ele terminou do lado do Stroll, batendo roda com o Stroll. E pra piorar, beleza, até esse ponto, o Stroll deu uma melhorada, ele tá amadurecendo, tá rápido. Chegou o Alonso, anda um segundo mais rápido que o Stroll.
Então ficou claro pra mim que o Vettel já não... Eu não sei qual foi o problema. Não sei se ele perdeu ânimo, não sei se ele... Mas se ele esquece que o agarra que ele tinha na Red Bull naqueles anos, desde que o Ricciardo entrou na Red Bull e destruiu ele perdeu. Eu acho que sim, tiveram épocas, igual o Ricciardo, tiveram épocas que eles foram muito bons. Ele deu uma acendida na Ferrari. Sim, deu uma acendida de novo, mas... E daí vamos voltar para aquela famosa prova de Hockenheim. Aquela batida de Hockenheim, para mim, acabou a carreira dele. Né? O marco final Foi o marco final. Eu não sei o que aconteceu. O que eu acho que pode acontecer, que eu vejo que faz sentido, é, de repente, colocar o Vettel na Mercedes só para 25 para tapar um buraco. Então vão usar ele só para 25, mas não, já com... zero chance. Não é possível que isso vai acontecer. Não pode. Mas seria mais ou menos a mesma coisa de um tapar um buraco, Alonso, você bota um álbum, você bota um Drogovic. Eu não sei se um álbum toparia um contrato de um ano. Eu não sei se o álbum toparia um contrato de um ano. O Vettel toparia de um ano. Tá bom, mas dá uma oportunidade para um Drogovic, um menino o cara que vai ganhar a Fórmula 2 esse ano. Entendeu? Mas se botar um Vettel, o cara que já tava cansado quando parou, não faz sentido. Não, eu quero deixar bem claro, para tapar um buraco só. Então, mas você tem tantas outras opções. Como? Tem tantas outras opções para tapar um buraco. Tem vários caras que não interessa, é um contrato de um ano. Se você chegar com um contrato, tem um contrato de um ano pra Mercedes, vai ter cara subindo na mesa ali. Com certeza. Eu tô falando assim, pessoal só quer ter licença. Pô, do grid atual mesmo. Um monte de cara tá ficando fora aqui de novo. É lógico, porque o cara vai pra Mercedes. A Mercedes faz um carro o cara vencedor. Não. Ela faz o carro eu vencedor. Eu pegaria New Garden. Não, e daí... Você ri. E daí esse cara vai pra Mercedes e ele acaba emplacando 3 corridas no ano, 2 corridas no ano. É a chance da vida do cara. É a chance da vida do cara. Mudou a vida dele completamente. Também acho. Então, de repente, ele vai virar um super-herói, né? Tem mais um que eu coloquei na equação aqui, mas também vocês, sei lá, tem que considerar porque é um piloto que tem um vínculo com o Toto ainda, que é o Ocon. Também com o contrato acabando no fim do ano. Pode, talvez, mas... se for para ir de Ocon, eu iria de Gasly. Mas aí o Gasly não tem a ligação... Isso é outro problema. Mas se a gente estiver analisando friamente performance... Gasly. Ok. Você em casa, quem que você colocaria nessa equação toda aqui? Eu quero saber, hein, a opinião de vocês aqui. Acho que nosso consenso foi meio que aguardar o Kimi Antonelli para ver se o garoto vai performar na Fórmula 2 ali. Fazer uma retrospectiva aqui de outras mudanças bombásticas que nós tivemos de campeões trocando por equipes. Tem uma que o Christian lembra muito bem, que foi o Fangio quando trocou a Mercedes para a Ferrari em 55 para 56. Lembro muito bem. Não lembra dessa aí, Christian? Isso é engraçado, hein? Nossa, Poxa, muito engraçado. É a mesma coisa que o teu sócio também, 2 engraçados. É um engajamento, o povo gosta. A quantidade de likes no vídeo que elas sobem quando a gente faz essas piadinhas com você são gigantes. Inclusive o pessoal tá dando like no vídeo agora por causa disso, tá vendo? Mas vamos lá. Uma que realmente você já ouviu muitas histórias foi o teu tio Emerson, quando saiu da McLaren, bicampeão do mundo, para ir para Ferrari, para a equipe Fittipaldi, foi uma... Tanto que no filme Rush os caras comentam, ali uma das cenas de abertura do filme. Foi uma chacoalhada que deu. Um bicampeão, contrato estável, ir para uma outra equipe, no caso equipe própria, foi uma chacoalhada grande. Foi uma chacoalhada grande, eu acho que uma decisão, provavelmente a decisão mais importante da vida do Emerson. Corajosa. Eu acho que mais importante, porque ela poderia ter funcionado de 2 jeitos. Acabou funcionando de uma maneira mediana, digamos assim. E no momento que ele fez isso, se você pegar a década de 70, desde quando ele ingressou na Fórmula 1, ele estava terminando ou em primeiro ou em segundo. Sim, isso é impressionante. Então, ele era o piloto, ele era o cara da vez dentro da Fórmula 1. E ele ter tomado aquela decisão, eu acho que foi uma combinação de uma série de fatores. Foi ele por ele, mas também eu acho que a ligação muito forte que ele tinha com meu pai desde a infância, e eles estavam tentando junto
construir um sonho, fazer a equipe Fittipaldi virar uma equipe vencedora na Fórmula 1. Não, e é fácil falar hoje, puta, não foi a coisa certa, mas se aquele negócio tivesse engrenado e tivesse dado certo, meu Deus, ia ser... Você tirou da minha boca isso que eu ia falar agora. Concordo 1000% com você. É uma equipe que poderia até hoje estar correndo. Não é nem isso, até hoje tá correndo, mas só o sucesso história, que ela teria, sim. a história, o sucesso que ela teria. Por exemplo, de repente, ele teria corrido lá, sei lá, mais 5, 6 anos, teu pai teria corrido lá. A gente não sabe, entendeu? Então, teu pai, depois de ter vencido o primeiro título lá da Brabham, teria ido para lá. Então, poderia ter começado. Tanta coisa poderia ter mudado. Agora, é como você mesmo disse. E são essas histórias que você às vezes toma um risco. Pega o Hamilton agora indo pra Ferrari, né? São coisas que mudam, que às vezes você faz uma história que ninguém, o mundo inteiro não vai esquecer nunca mais. Tem hora que não dá certo. Se você não quiser correr risco, fique em casa comendo pipoca, assistindo televisão. Você não vai correr risco nenhum e é óbvio que vai dar sempre, não vai dar certo as suas coisas, mas vai dar ok, você vai continuar respirando. A segunda transação de equipes bombásticas assim, teve foi com o teu pai, quando ele saiu da Brabham para ir para Williams, também bicampeão do mundo. Aliás, uma coisa que eu vi, o seu pai foi o piloto que mais correu pela Brabham. 106 corridas pela Brabham. Também foi uma decisão, tipo, de quem viu que o cenário estava complicando na equipe e foi para um outro... Meu pai fala que o Bernie já estava... Ele só olhava pela... o olho dele era Fórmula 1, não era mais equipe, não era mais nada disso, perdeu o foco. E aí meu pai achou que estava na hora de ir para uma estrutura maior, que o Frank, meu pai sempre respeitou muito, muito Frank Williams. Eu acho que a carreira do meu pai também teria sido muito mais longa na Williams se não fosse pelo acidente do Frank, né? Quando ele começou a correr, o Frank teve um acidente, e aí que meu pai começou a ter os atritos dentro da equipe, porque ele estava brigando contra a equipe inteira, praticamente, para ganhar um campeonato contra o Mansell, né? Por isso que tem o famoso Peter Wanker aí, que ele era um dos soldados do Mansell na época lá, que meu pai tinha que ir contra. Mas foi mais por causa disso. Meu pai estava olhando realmente. O Bernie perdeu o interesse total na Brabham depois de um tempo e ele foi procurar outra coisa, né? Mas ele teve a capacidade de conseguir enxergar isso daí. Sim. E ele falou, nossa, o Bernie só tá olhando para a parte business lá da Fórmula 1 e quem vai acabar sendo afetado sou eu. Então eu preciso cair fora daqui. Qual a melhor opção fora a Brabham? A melhor opção fora a Brabham, naquela época... os números essa é uma história acabaram... legal quando ele tiver que vai contar, porque o Bernie não acreditava que ele ia sair. O Bernie fala, não, você não tem proposta nenhuma, ou isso, aquilo, sei lá, eu não... tem uns detalhes legais. Pra pegar mais dinheiro. E aí meu pai ficou fingindo que ele tava falando com o Ron Dennis na época, isso, aquilo, ele tava falando, era com o Frank, quando o Bernie viu, já tava assinado, ele tava saindo e pegou o Bernie desprevenido e... Porque o Bernie também tava... Ele fazia o seu jeitinho pro meu pai não ir, entendeu? Travava de um lado, travava do outro, falava... E aí meu pai teve que ser meio mala pra ir pro Frank. Não, e coincidentemente ou não, depois que o Nelson saiu lá da Brabham, se você for ver o resultado da Brabham, nunca mais... Então, ela nunca mais voltou para cima. Voltou para cima, exatamente. Eu vou pular uma na ordem cronológica aqui, porque... Eu vou pular duas na ordem cronológica, porque eu quero chegar depois num legal. Tivemos a mudança do Senna para a McLaren, para a Williams em 94 também. Também foi uma movimentação gigante que a gente vê. Talvez acho que comparável com essa do Schumacher, do Hamilton com a Ferrari saindo da Mercedes, porque o Senna também construiu toda a carreira vitoriosa dele na McLaren e foi para a Williams e dizem que é para a Ferrari depois, mas não sabemos o desdobrar da história. Você que estava vivendo essa temporada, o Christian, como que foi lá? Eu acho que o grande incentivo do Ayrton de ter ido para a McLaren, para Williams. Ter ido lá para Williams, foi o fato, acredite se quiser, eu sempre pensei muito nisso, o fato do Prost ter sido campeão em 93. Então, quando o Prost ficou um ano de fora, voltou... E foi campeão em 93, primeiro que o Ayrton sempre respeitou o Prost. Segundo que
ele falou, nossa, realmente o carro dele é muito melhor que isso. E o Ayrton sabia que ele precisava estar, se não tivesse com o melhor carro, precisava estar com um carro que era mais ou menos do mesmo nível. E claramente a McLaren de 93 dele era bem inferior à Williams do Prost. Então, eu acho que isso foi um grande incentivador para o Ayrton ir para a Williams em 94. Teve essa transição bombástica. Teve também, claro, o Hamilton saindo da McLaren para a Mercedes em 2013, mas depois a gente pega aqui grandes nomes e realmente fizeram essa mudança para a Ferrari. O sonho Ferrari é um troço meio complicado mesmo, porque o Prost saiu da McLaren para a Ferrari. Você mesmo acabou de falar. O Ayrton saiu da McLaren, que todo mundo ficou surpreso pelo relacionamento dele com o Ron. Daí ele foi para Williams e já estavam esperando ele ir para a Ferrari. Então ele mal começou a carreira dele na Williams, de repente a carreira dele lá na Williams ele iria ganhar todos os grandes prêmios, ia dar uma de Max Verstappen hoje em dia. Mas a cabeça já estava aquele bafafá todo, aquela pressão, aquela panela de pressão. Nossa, todo vencedor precisa guiar uma Ferrari. Por isso que eu volto a dizer, na minha opinião, a decisão do Hamilton de ter ido para a Ferrari no estágio da carreira dele, com 7 campeonatos do mundo nas costas, tá mais que certa. E é uma coisa doida, porque o Ayrton ele iria para a Ferrari com 36 anos. Naquela época, 36 anos já era tipo completamente fim de carreira quase. Ninguém imaginava você correr na Fórmula 1 naquela época com 40 anos que a gente está vendo hoje. Então, assim, o Senna já ia chegar num estágio, talvez, que ele não conseguisse fazer o que o Schumacher fez. O Schumacher demorou para ganhar que é uma das transações aqui que eu coloquei. O Prost indo da McLaren para a Ferrari em 90, o Schumacher de 96 saindo da Benetton para a Ferrari e o Vettel também saindo da Red Bull indo para a Ferrari, indo atrás do sonho vermelho da Ferrari. Então, ia ser, acho que mais para realizar o sonho mesmo de... O sonho vermelho é o sonho vermelho, é a marca mais icônica que tem lá na Fórmula 1. Então, por que não guiar uma Ferrari? É o sonho de qualquer piloto. Podem falar o que quiserem. Não, nossa, seria legal se ele tivesse terminado a carreira dele lá na Mercedes, isso, aquilo. Ele seria, sei lá, ambassador for life lá da Mercedes, tudo. Mas eu vejo com muito mais olhos positivos ele terminando a carreira dele lá na Ferrari, e para ele, pessoalmente, e falando que ele guiou uma Ferrari, correu a última corrida dele de Fórmula 1 lá na Ferrari, e tudo isso que a gente está comentando, a gente está assumindo que o carro não vai ser bom o suficiente. Ninguém está falando que o cara vai ser 8 vezes campeão mundial. Exatamente. Verdade. Agora, e se esse quadro mudar completamente e de repente a Ferrari dá aquele carro competitivo? Se o cara ganha o 8º de vermelho. Se ele ganhar um título, não é 2 ou 3. Não, se ele ganhar já uma corrida, já vai ser um... Mas imagina se ele ganhar o 8º título dele lá na Ferrari. Nossa. Ele vira Deus. Vira Deus e a Ferrari, as ações da Ferrari no dia seguinte vão triplicar. Vai ficar mais cara a Ferrari, viu, Cal? Tinha que ter que aumentar o salário para poder comprar a Ferrari do pessoal que deu pelas pistas. Vou até aproveitar agora e fazer o nosso momento pit stop, então, já que falamos essa coisa de aumento de ações aqui. No momento pit stop de hoje, já que estamos considerando nesse duelo Leclerc e Hamilton aqui na Ferrari, como o Leclerc, que é um cara que pode surpreender muito nas classificações, quero saber dos nossos pilotos aqui, classificações inesquecíveis, aquela classificação que você pensa e fala, pô, esse dia aqui eu realmente fui muito rápido. Eles são mais devagar aqui hoje. Vai. Tem alguma... Começar com o jovenzinho, né? Cara, eu acho que as classificações da NASCAR eram sempre muito legais, que é uma volta só. Dependendo do oval, são 2. E aí você tá sozinho, não é que uma classificação comum que você dá algumas voltas, né? Então as poles eu fiz na NASCAR, acho que eu fiz umas 4 ou 5 poles, todas elas foram bacanas, foram, né, nos ovais. A diferença de você fazer uma volta de classificação e corrida, a diferença era muito grande, entendeu? Diferente de outras categorias, às vezes, que muda, você ganha... vai meio segundo, às vezes 1 segundo, né? Mas só de você tirar o combustível e tá um pneu já faz uma diferença. No oval, o pneu que a gente usava lá, o Goodyear, ele era um pneu meio ruim. Então, quando botava o pneu novo, acendia muito, mas a diferença é muito grande. E aí você ficava andando no treino, né? Você tem vários jogos de pneu, mas né, você não anda sempre com pneu novo. E na classificação, não só você bota o pneu novo, é pouco combustível, você tampa o radiador todo
né? Então você consegue dar uma volta e depois o motor superaquece. Só que o que acontece quando você fecha? Você ganha muito downforce, porque em vez do ar entrar para debaixo do capô, ele bate na frente e sobe. E aí dá mais downforce pro carro. Então o carro vira um foguete. Então tem algumas pistas que você, né, no oval, que você vinha, tira o pé, dá uma freada e tal. E na classificação era cano cheio e assim, você só tinha uma volta. Então você tinha que acreditar que ia fazer. Você não tinha certeza, né? Ou você ia conservador, eu vou tirar um pouquinho o pé no começo da curva e eu dou porque você perde, mesmo que não faça flat, você perde menos tempo na saída. O problema é quando você entra flat e você vê que não vai dar e você tira um pouco o pé, aí você perde a reta inteira. Você perde muito mais do que se você tira um pouquinho. Você solta um paraquedas atrás do carro. Se você tira um pouco no começo da curva e dá e faz a curva cano cheio, você vai perder, vamos supor, 2, 3 décimos. Você tá fazendo cano cheio e você tira o pé no final da curva, vai perder meio segundo. Então, as poles eram... Quando eu fiz pole em... foi... Não vou lembrar agora. Acho que Michigan, Las Vegas. As coisas que a gente ganhou, geralmente eu fiz pole. Mas eram bem intensas, eram bem gostosas, assim, de fazer. Porque o carro mudava muito, você tinha que acreditar muito no carro, assim, pra fazer. Então... Você classificou em Bristol? Classifiquei em Bristol. E aí, Bristol... O que você achou? Eu nunca gostei muito, sabia? Eu preferia muito mais Martinsville. É mesmo? Martinsville, porque Martinsville era igual ir no kart indoor com os amigos e ficar brincando de bate-bate. Não, mas é muito lento Martinsville. Cara, mas era legal porque você vinha e freava, e o cara dava um toque atrás, você dava um da frente e ficava... Era uma corridinha de kart, entendeu? Freava, acelerava. O Bristol, era uma loucura, porque era de cimento. Não, e é rápido por causa do bem. É rápido, e eu não consegui fazer a leitura, porque o carro, dinamicamente, ele trabalha, mexe tanto naquela pista que o piloto experiente lá, ele sabe entrar na curva segurando o freio ou não, ou tirando o pé em cima, embaixo. É uma pista muito mais técnica que o piloto da NASCAR, o cara que tá lá fazendo há 20 anos, ele consegue... Martinsville era uma pista muito mais pra gente, era tipo uma pista mista, só que com 2 curvas pra esquerda, beleza. Porque era reto, né, freava, tinha até a zebrinha do lado de dentro. Então, eu consegui me adaptar muito melhor em Martinsville do que em Bristol. Imagina, tudo isso que a gente tá falando agora de Bristol, né, muito mais técnica, muito mais voltada para um piloto que tem experiência, a gente tá falando de uma volta de 15 segundos. O pessoal que não tá acostumado com a NASCAR, Bristol e Martinsville tem 800 metros. A diferença de uma para outra é 10 metros para mais, 10 metros para menos. Só que uma é flat e a outra tem um banking que... Quase 28 graus. É o maior banking da temporada, é Bristol. Não é o maior. Não é? Não é, mas achei que um dos maiores. Você tem certeza? Tenho. Você viu isso daí onde? Não, tem. Fiz 10 anos de NASCAR. Tem... Dover tem um banking muito alto, né? É alto, mas é médio. O maior banking é de Talladega. Talladega. Mais que Bristol? É porque Bristol, você olha, como Bristol 800 metros, é um negócio que Nossa, assusta. eu sempre achei que fosse mais... Talladega é gigante e os carros estão tão rápidos que alto. Nem parece que tá... Talladega é a coisa mais sem graça pra classificar. Fora a corrida. Pra classificar a coisa mais sem graça, a gente tá falando das melhores classificações. Eu vou falar da pior classificação. Classificar em Talladega. Sozinho, eu nunca na minha vida, mesmo quando eu nunca tinha dado nenhuma volta na pista, eu dei uma volta na pista sem estar flat. A primeira volta, eu saí do box, desci a reta oposta, fiz a 3, a 4. A primeira vez que eu entrei na 1 e na 2 e fechei a volta, eu já tava de cano cheio. Tudo bem, parte Você não viu Não, eu já tinha experiência de Daytona. Então eu já sabia. Mas o que esperar. Daytona na sua época era legal? Porque ela não era flat. Não é que ela era flat. A pista era um pouco ondulada. Era mais ondulada. Então você tinha e o pneu se desgastava. Concordo hoje com em você. dia, ela é igual Daytona é igual Talladega hoje em dia. Mas as suas melhores classificações? Rio de Janeiro, de Indy. Eu lembro que a primeira volta aquele que eu capacete ali? Era nesse capacete aqui, exatamente. O amarelo que a gente tá apontando no estúdio. A primeira volta que eu fiz
Eram acho que 6, naquela época era 5 ou 6 voltas total, né? Eram 2 warm-up e daí 2 flying laps. Eu acho que a primeira volta eu tava em segundo ou quarto, se eu não me engano, eu não lembro. Daí eu abri a última volta, né? Saí da 1 e da 2. A hora que eu olhei lá no split lá do painel, eu já vi que tava mais rápido. Eu falei, tá interessante isso aqui, essa volta. Daí, na troca de marcha lá na reta oposta, eu vi que eu tava trocando de marcha um pouquinho mais cedo, então quer dizer que eu saí mais rápido lá da curva. A hora que eu cheguei na freada da 3, eu falei, eu vou dar uma arriscada. Eu não sei porquê, eu falei, eu vou ter que arriscar, o carro tá bom e eu vou cravar a pole nessa daqui. A hora que eu freiei no final da reta, o carro freou legal, não estava desequilibrado, daí eu lembro que no meio da curva ele começou a escapar um pouquinho de frente. A hora que ele começou a escapar um pouquinho de frente, com um olho eu estava olhando na saída da curva, lá na parede, né? Daí eu olhei, calculei, eu falei, eu acho que vai dar, eu acho que vai dar. Meu, eu acelerei exatamente aonde eu queria acelerar, o carro foi empurrando de frente, empurrando. Inclusive, se eu olhar na televisão, na segunda volta, eu lambi a parede, mas foi muito próximo e eu acho que foi isso que fez a diferença. Daí eu meti a pole lá no Rio e daí outra que foi muito boa, que eu nunca mais vou esquecer, foi de IMSA em Detroit, que eu fui pole também, foi 15 ou 16, um dos 2 anos, eu não lembro exatamente quando é que foi. Eu bati na parede 2 vezes na volta, mas quando você fala bater... Raspou. Raspou, você tá tão no limite, e na última curva, a hora que eu entrei na última curva, apontei o carro, o lado de dentro livrou da parede, daí a hora que eu dei motor, acho que eu dei o motor um pouquinho cedo demais, ele começou a escapar de traseira, eu falei, eu não vou mais tirar o motor agora. Daí, eu dei aquele opposite lock na saída da curva, a asa traseira do carro deu uma encostadinha lá no carro, inclusive eu tenho uma foto. Tiraram uma foto de trás, né? Tá bem legal. A asa traseira raspando, só que, raspou o suficiente para não ter problema nenhum. E daí eu fechei a volta e consegui fazer a pole em Detroit. Foi bem interessante. Daí a pole do Christian Fittipaldi, até para confirmar aqui, Bristol tem 28 graus de inclinação máxima e Talladega 33. Então, é que você olha para um negócio de 800 metros, que ela pare, parece um globo da morte ali, de circo ali. É o Bristol. Coliseu, né? O Coliseu. É o Coliseu e eles jogando todos os gladiadores lá dentro. Jogando então 43 gladiadores em Bristol. Esse foi o nosso Momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.200 pontos de vendas espalhados por todo o país. De volta do nosso Momento Pit Stop, fã da velocidade ligado com a gente. Aquele recadinho, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com as outras pessoas. Mais uma vez, um abraço para a turma das plataformas de áudio. A gente falou de NASCAR, tivemos o Clash esse fim de semana lá no Coliseu de Los Angeles, acabou sendo no sábado a prova. Vitória do Denny Hamlin, nós tivemos ali. Se a gente fala que Bristol é pequeno, o Coliseu é menor ainda, é 400 metros ali, um campo de futebol ali, realmente, que os caras correram. Não, aquela pista não dá vontade nenhuma de andar, né? Ela é menor do que Martinsville, Não, né? é metade de Martinsville. Não, é ridículo aquilo, né? Dá pra gente fazer uma corrida de kart, mesmo assim a gente vai ficar injuriado lá, né? kart indoors, né? É. Porque se for de kart normal... Acaba o freio, esquenta o freio. Teve ali. Mas, os seus 2 cunhados já ganharam provas no ano, hein? O Daniel Soares ganhou a prova da NASCAR México, a La Batalha, que eles fizeram lá no Coliseu. E o Max venceu as 24 horas de Daytona virtuais. Ah, tá. Ele correu lá pela Red Line. Não, ele correu 2 semanas atrás em Le Mans virtual, ele venceu ali a prova. Você fez uma Daytona 500, né? Peguei aqui o resultado. Fiz uma Daytona 500. Você foi 35º? Eu não terminei lá. Eu acho que quebrou alguma coisa. Não, ficou uma volta atrás e a prova acabou mais cedo por causa da chuva. Então, vai. É que a gente quebrou no meio da corrida, daí eles arrumaram o carro, daí eu voltei, daí eu perdi. Porque uma vez você perde o pack lá em Daytona, esquece. Já era. Daytona 500 será no dia 18 de fevereiro. Vocês já assistiram a série da NASCAR já? No Netflix? Não vi. Viu? Você viu? Você começou a assistir? Não. É interessante? Eu vou maratonar no carnaval agora. Ah, tá. Vou aproveitar o carnaval. Aliás, fazer um recado para você que nos acompanha. O programa da semana que vem
é um programa que a gente vai gravar aqui antes do Carnaval. Então, por exemplo, se o Max Verstappen assinar com a Mercedes, a gente não vai comentar na semana que vem. Cada um vai estar nos seus compromissos de Carnaval, né? O Nelsinho vai desfilar no Salgueiro, o Cris na camisa verde e branco, e eu estarei na Acadêmicos do Tatuapé, representando ali na Avenida. Então, não teremos um programa inédito, entre aspas, semana que vem, mas teremos sim com assuntos bacanas. Aliás, vai ser polêmico o programa da semana que vem, já garanto pra você. Só vai viu? ser polêmico, né? Só polêmico. A gente só escolheu assuntos polêmicos. Só assuntos polêmicos seremos na semana que vem pra você, então... Então vai, O ritmo continua. Se eu fosse do Carnaval. você, dá seu like, não percam o programa da semana que vem, Pô, assuntos aí. polêmicos, e que Isso. mais, então? Assim, Se né? inscreva no canal, Isso. compartilhe com os amigos, ative notificações, para Isso, vai que tem então. o Max Verstappen na Mercedes, a gente faz um breaking news aqui também. Falando em breaking news, a notícia que saiu, a gente está gravando na segunda-feira o programa, é uma notícia muito séria que está sendo apurada pela Red Bull. De acordo com o jornal The Telegraph, assinada por Eric Van Haren, que é o jornalista, a Red Bull está fazendo uma investigação interna sobre uma possível conduta inapropriada de Christian Horner, isso mesmo, o diretor da equipe. Começou uma investigação independente sobre o caso. De acordo com as fontes, o caso aconteceu com um membro particular da Red Bull Racing, sobre A PA dele, a personal assistant dele. assistente pessoal do Christian Horner, que fez uma acusação sobre uma conduta inapropriada. Não foram ainda revelados maiores casos, estaremos de olho acompanhando maiores detalhes sobre essa investigação, mas estamos de olho, é realmente um assunto que pode... eu acho que... Seríssimo. E eu acho que tudo isso não começou agora, uma semana atrás, há 2 semanas atrás. A gente, inclusive, comentou, acho que num dos programas no ano passado, que estava tendo um pouco de atrito entre Helmut Marko e Horner, o Horner querendo se beneficiar de situações de cuidar meio que de tudo, né? Então, tudo isso provavelmente deve ter começado há mais de 1 ano atrás, né? E tá indo, agora a bomba estourou. Estaremos Bom, acompanhando esse estourou, caso. não, né? Começa aquela briga política, né? Beleza, você quer fazer isso. Mas uma hora estoura, né? Jogam o Aces aí na mesa agora. Então, até uma hora que implode o negócio todo, né? E claro que a gente não sabe o teor dessa acusação, qual que é esse... como que é a expressão utilizada? Essa conduta inapropriada do Christian Horner, mas pode ser algo pesado até às vezes fora de coisas de equipe. Enfim, vamos ver o que vai acontecer nesse caso do Christian Horner. Estaremos de olho nisso. Como também estaremos de olho, voltando para assuntos de corrida, gente, esse papo da Andretti aí, hein, que nós falamos até no nosso videozinho extra da semana passada, mas quero saber a sua opinião, Christian. Fórmula 1 dizendo que a Andretti não seria competitiva, de que não agregaria para a categoria, que não aprovou. Eu vou eco as palavras do Júnior, né? Que ele tinha comentado ano passado, a semana passada lá no videozinho. Uma tristeza, né? O que fizeram lá com a Andretti, né? É meio que... Não sei se eu posso usar a palavra ridículo, né? Mas, pelo amor de Deus, né? O nome Andretti, o nome GM por trás. O que mais eles querem? O problema é que eles não querem dividir a torta com mais uma equipe, exatamente, por 11 equipes. Agora, falar que a Andretti não tem reconhecimento e que a família Andretti não fez o suficiente dentro do automobilismo mundial para eles serem aceitos dentro da Fórmula 1, pelo amor de Deus, você tem que internar quem falou isso. Agora, a família Andretti não tem reconhecimento, mas a Alfa que está lá dentro, enfim, tem reconhecimento. O que pode usar outra equipe? A Haas, isso. É que todo mundo está usando de exemplo. Melhor exemplo do que a Alfa. A Alfa porque já teve sucesso na Fórmula 1, em outras categorias também, então esquece isso que eu falei da Alfa, mas vamos pegar a Haas. A Haas teve sucesso aonde? Na NASCAR. A única coisa. O Gene Haas, o primeiro contato com o automobilismo, me corrija se eu estiver errado, mas o primeiro contato que ele teve foi direto na NASCAR, quando ele se juntou com o Tony Stewart. E fizeram a equipe. Fora isso, ele não tem histórico nenhum em automobilismo. Se você colocar um monte de roda quadrada no carro, ele vai falar, pô, que legal essa roda quadrada, o carro vai andar mais rápido agora. Então, tendo dito isso, eu achei um absurdo terem vetado eles.
Até falaram que era algo que talvez para 25 fosse incrível. Eles falaram assim que não acreditamos que existe uma base, a alegação da Fórmula 1. Não, 25 ou 26? Então, a Andretti estava se preparando para 25, mas com 26 de principal plano. Então, só que tudo isso também, Thiago, custa dinheiro, né? Uhum. Imagina o cara ficar esperando, financiando e desenvolvendo Sim. algo que ele nem tem certeza se ele vai poder estar no grid lá de 26. E aí, quem é que paga essa brincadeira toda? E uma coisa que chamou atenção é que eles falaram assim, se não descartam porque a GM pode montar um motor para 28. Se o motor estiver pronto em 28, aí vocês podem entrar. Então quer dizer que a equipe que teoricamente não tem condições de ser competitiva, em 28 com o motor GM, aí fica competitiva. Tá, agora eu só vou dar uma pimentada aqui em tudo. A gente tá em 24, você tá falando de 28. 28 é quase meia década. Meia década, não é um ano, não é 2 anos, tá? E se por acaso o Michael ganhar 3 Indianápolis seguidas? Agora, ganhar esse ano, 25 e 26. De repente, esse negócio da Fórmula 1 não vai nem interessar para ele mais. Então, vai mudar tudo de novo. Agora, ficar fazendo esses planos de 28, 30, sei lá, contrato assinado por múltiplos anos, e isso daí virou, até parece que meio que modinha da Fórmula 1. Você gostou dos múltiplos anos? Então virou meio que modinha da Fórmula 1 de alguns anos para cá, eu acho que para meio que tirar a pressão de todo mundo. Então todo mundo que entra numa situação de múltiplos anos, usando a mesma palavra de novo, né, que entra numa situação dessa, não, estou com a minha visão para fazer o carro andar daqui 4 anos. Como 4 anos? E os outros 3? Você vai ficar andando em último para fazer o carro eventualmente andar daqui 4 anos, daí chega no 4º ano, o carro não anda, daí vem com outra desculpinha. Pô, é desculpa eterna. Fórmula 1, ou Indy, ou enfim, qualquer categoria é um funil. Quem pode mais, chora menos. Se você não estiver preparado, se você não andar, vai embora, vai fazer outra coisa. Infelizmente ou felizmente, é assim que sempre foi e assim que sempre vai ser. E aí, seu Júnior? Nada, um velho falou por nós. Eu já falei, né? Enfim, é uma pena. Tem mais carros, você dá mais oportunidades para pilotos mais novos. A GM é uma marca mundial muito bem reconhecida, Andretti nem se fala. Se a Fórmula não está preocupada que eles não vão ter performance, que eles não provaram que eles têm isso, aquilo, tá bom, bota uma cláusula no contrato. Se tiver a menos aquilo que já 107%. tem, 107% não larga, não corre, né? Na minha época, em 2008 a 10 ou 6 a 10, que tiveram umas equipes bem pequenininhas, mesmo quando eles deixavam correr, entendeu? Porque não tinha equipe suficiente, não tinha gente interessada. Agora que a Fórmula 1 tá... Beleza, tem mais gente interessada, mas... né, enfim. Teria que ter uma forma de eles entrarem. Vai custar mais para entrar. Eles vão ter que assinar um contrato de ficar na Fórmula 1 pelo menos 20 anos. Alguma coisa tem que ter, mas tinha que deixar eles entrarem, entendeu? Concordo plenamente. Até naquilo que você falou de vitórias em Indianápolis, no dia seguinte que saiu o veredito, tudo, né? Até esperaram. A Andretti fez uma postagem no Instagram em que colocou aqui, 4 títulos da Fórmula Indy, 5 títulos da Indy Next, que é a Indy Lights, 5 vitórias nas 500 milhas de Indianápolis, mais de 150 vitórias somando Indy e Indy Next. Vamos fazer história em 2024. Claro que eu tenho um pedigree, eu tenho história, eu tenho... Eles têm vitórias. Foi campeão mundial de Fórmula 1 também, né? O Mário. E outra coisa, o ano que o Alonso foi para Indianápolis e ele não classificou, ele tava com... McLaren. Ele tava de McLaren. Exato. Então, ninguém falou nada, né? A equipe europeia, Fórmula 1, isso, aquilo, foi lá Tinha um lance que os caras erraram milha com quilômetro.
Não, tá, mas... Isso. Ok, Thiago, mas não vamos debater isso daí. O que eu quero dizer é que a Indy estava recebendo ele de braços abertos para tentar classificar na corrida. E ele já tinha demonstrado que ele pegou a mão da coisa muito rápido. Que ele andou Porque no primeiro ano, quando ele andou de Andretti, ele chegou a liderar a corrida. Sim. Foi a estreia dele nas 500 milhas de Indianápolis. O cara estava liderando a corrida, não porque todo mundo parou no box, porque ele realmente estava liderando a corrida na pista. E aquele ano que ele não classificou, a equipe McLaren de Fórmula 1, ninguém falou nada. Ninguém chegou, esses caras de Fórmula 1 não sabem nada, são péssimos. Então, eu achei um absurdo. Eu acho que deveriam ter deixado a Andretti entrar. E daí é problema da Andretti. Andretti que tem que se virar para fazer um carro competitivo, e concordo com vocês, de repente coloca uma regra lá de 107%, você não está dentro dos 107%, pega os seus brinquedos, coloca no container e vai embora para casa e tenta vir na próxima corrida. E claro, eu acho que a Andretti não pegaria o primeiro ano e andaria na frente. Mas eu acho que seria competitiva brigando ali com um Haas, por exemplo, com certeza. Tanto que a gente estamos na semana de lançamentos dos carros da Fórmula 1, tivemos semana passada o lançamento da Haas, o chefe da equipe novo, o Weil, que está substituindo. Eu não sei o que vocês acharam. Eu achei o mesmo carro. Para mim, de olhar claro que embaixo do carro deve ter 1 milhão de no caso da Haas, modificações, tudo. Então, eu achei que a Haas muito parecido. Não, mas geralmente é pintura só dos carros. Tudo bem, mas eu estava esperando um carro um pouco mais revolucionário, ainda mais... Não é que eles tiveram... Tudo bem, eles tiveram os seus momentos brilhantes o ano passado, mas não é que foi uma temporada sólida que eles estavam andando lá na frente o tempo todo. Estavam sólido lá atrás. Tanto que o Weil, que é o chefe da equipe, o cara já falou, no Bahrein estaremos lá atrás se não formos os últimos. Ou seja, a gente está comentando de uma equipe que quer entrar na Fórmula 1, no caso da Andretti, estão falando que não é competitiva, e já tem cara no primeiro dia falando que vai ser o último. Nem lançou o carro. Ele tá sendo pé no chão, né? Eu até concordo, é melhor falar que vai ser o último do que falar que não, vamos brigar por pódio na temporada. Mas, não sei, pé no chão. Será que ele não tá tentando comprar aquele seguro lá com o seu Gene Haas? Então, você me trouxe para dentro do programa começo de janeiro, eu não consegui fazer as modificações que eu não gostei. Então ele tá tentando comprar a zona tranquila. A zona tranquila, aquele segurinho dele de mais 2 anos, até a batata começar a assar, entendeu? Porque ele vai fazer a temporada de 24, daí ele vai chegar pro seu Gene Haas na metade do ano e vai falar, agora eu vou conseguir colocar em prática tudo que eu sei. Então, para 25, a gente vai fazer um carro revolucionário, completamente diferente. Só aí nessa brincadeira ele ganhou mais 2 anos de contrato. Pelo amor de Deus, eu nem conheço ele, eu espero que ele seja um gênio, porque adoraria ver a Haas andando lá na frente. Mas... tá me pintando desse jeito, né? Como outros, diga-se de passagem, como outros centenas deles fazem lá dentro. Eu acho que vai ser uma boa para a Haas. Por incrível que pareça, eu acho que o Weil vai ser um cara interessante. Passando o calendário de lançamento, na segunda-feira, lançamento da Williams e Sauber. Na quarta-feira, Alpine. Na quinta, Avisa, Cash e PRB. Dia 12, Aston Martin. Dia 13, Ferrari. Dia 14, Mercedes e a McLaren. A McLaren que já mostrou a pintura. Dia 15, a Red Bull apresenta o seu carro. Pré-temporada da Fórmula 1, dia 21 a 23 de fevereiro no Bahrein. E na outra semana, a partir do dia 29, os treinos livres, aí começa para valer a temporada da Fórmula 1 lá no Bahrein. Temporada 2024 vai começar. Para quem não terminou a temporada 23 ainda, foi pro coitado do Nick De Vries. Vocês viram essa aí do De Vries? De Vries, ele assinou com... Ele tomou um processo da corte da Corte da Holanda. Da Holanda, decretou que ele tem que devolver um empréstimo de 250 mil euros que ele fez por um empresário que investiu no começo da carreira dele. E além de dar metade do que ele conquistou em salário e patrocínios na AlphaTauri no ano passado, que ele, coitado, foi chutado da categoria. Ele pegou um empréstimo com um empresário em 2018 que tinha para pegar o orçamento para correr na Prema na Fórmula 2. Então, ficou definido que se ele virasse um piloto de Fórmula 1 até 2022, essa empresa teria direito de 50% dos salários enquanto ele competisse nesse alto nível. Caso não chegasse, a dívida seria cancelada. O cara apostou, tirou 250 mil, se chegar na Fórmula 1 em 2022,
Em 22 ele fez aquela prova na Williams. Na em Williams. Monza. E aí já falou, pô, mas aí o cara tá na Fórmula 1 ou não tá na Fórmula 1? Aí em 23 ele foi pra AlphaTauri, então ficou ali, então coitado do De Vries, perdeu o emprego, perdeu metade do que ganhou. Eu espero que o contrato dele lá de Fórmula Pilha seja... Ele tá no WEC também, né? Sim, tá na Toyota. É. Ah, você tem razão. Bem lembrado. Não. 1 milhãozinho de euros por ano ele tá fazendo fácil. Não, ele tá ganhando mais na Toyota do que eu acho que de Fórmula E. É. Olha, parece que é 250 mil também o salário dele da... Fórmula E? Da Toyota? Não, da AlphaTauri. Não era um salário grande, assim, que ele tinha... 250 mil. Euros. Que ele ganhou nesses anos, nesse tempo todo. Se bem que teve rescisão, tudo, enfim, coitado do De Vries. Turma, chegamos aqui ao nosso final do nosso Pelas Pistas dessa semana, pré-carnaval. Lembrando mais uma vez, semana que vem a gente vai fazer um programa com assuntos polêmicos. Não vai ser um programa de assuntos mais quentes. A gente volta então daqui a 2 semanas. Aí sim, já com resultados de pré-temporada da Fórmula 1, tudo ali se desenhando. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, como o Christian está fazendo aqui, para postar o nosso stories no nosso Instagram, @pelaspistas360. O Cinho também já fez a postagem dele lá no Instagram, tem também aqui, a gente coloca lá no Instagram. Like no vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe com todo mundo. Bom desfile do Salgueiro para você. Traga o estandarte de ouro para a escola. O Christian também, viu? Bom desfile na camisa verde e branco. Até semana que vem. E até semana que vem, turma, com mais um Pelas Pistas.